A continuação do filme Cloverfield existe, já foi feita e você provavelmente nem percebeu. E vai estrear no cinema muito em breve, mas não vai ser do modo como a geral está pensando. Mas se você quer entender um pouco mais dessa malandragem cinematográfica, venha comigo, após a vinheta. Salve galera, eu sou o Elvis, sou narrador e guia nesse mundo de infinitas obras conectadas. Não deixe de se inscrever, deixar o like, hypar e comentar. E vamos pro vídeo. Em 2007, o mundo do cinema foi pego completamente de surpresa. Sem nenhum aviso, um trailer misterioso apresentou um filme que não mostrava muita coisa, deixando um mistério e dando início a um dos jogos de realidade alternativa, os famosos ARGs. A construção desse mistério se deu através de várias frentes interconectadas. O trailer sem título. Tudo começou com um teaser exibido nos cinemas antes do filme Transformers. O filme mostrava uma festa sendo interrompida por um ataque apocalíptico em Nova York, mas não exibia nome do filme, apenas a data de lançamento, 1/18/08. Os fãs rapidamente acessaram esse endereço na web. O site exibia fotos da festa que podiam ser arrastadas pela tela. Ao virar as fotos com o mouse, os usuários encontravam mensagens enigmáticas, carimbos de tempo e pistas escondidas no verso. A investigação levou a sites muito bem elaborados de empresas falsas. A Tagro Alto era uma das corporações japonesas de perfuração no mar. A Sluxo, uma marca de bebidas, empresa pela qual o protagonista Rob iria trabalhar no Japão. O ingrediente secreto da bebida era um néctar do fundo do mar, a principal pista de que a empresa havia despertado o monstro durante suas escavações. Os personagens principais do filme, Rob, Beth, Hud e Marlena, ganharam perfis reais e ativos no MySpace. Eles interagiam entre si, postavam fotos e atualizavam seus status nos meses que antecederam o ataque, criando uma conexão real com o público. O ARG simulou a destruição de uma plataforma de petróleo da Tagro Alto no Oceano Atlântico. Vídeos de telejornais falsos em vários idiomas vazaram pelo YouTube, mostrando a plataforma afundando misteriosamente, indicando o caminho que o monstro estava fazendo até chegar a Nova York. This dramatic home video captured by eyewitnesses on the scene shows a large oil rig in the middle of the Atlantic Ocean suddenly sinking under violent and unexplained circumstances. The destruction of the Chuai drilling station happening dangerously close to the coast of Connecticut, sending hundreds of workers. Toda essa teia de informações fez com que o público criasse milhares de teorias em fóruns e blogs antes mesmo de saberem a aparência da criatura. O filme, após sua estreia, dividiu opiniões. Mesmo assim, acabou fazendo com que a criatura gigantesca entrasse para o hall de monstros do cinema, como King Kong e Godzilla. A diferença é que nesse filme nós vimos tudo como se fosse uma fita encontrada, o famoso estilo found footage. Personagens com câmera na mão filmando tudo que podem. Apesar do desconforto para alguns causado pelo estilo, esse filme ganhou uma legião de fãs que abordavam e teorizavam sobre os acontecimentos. Mas a grande sacada do produtor J.J. Abrams veio mesmo com a continuação, Rua Cloverfield 10, mostrando um porão e os atores Mary Elizabeth Winstead e John Goodman. 8 anos depois do primeiro filme, e novamente antes do filme de Michael Bay no cinema, um trailer estreou. Naquele momento todo mundo perguntou, como assim? É uma continuação? Onde está a câmera na mão? Cadê o formato found footage? Porque a história se passa inteira dentro de um porão. O que poucos sabem é que, exatamente em 2008, um novo ARG estava rolando em tempo real na internet, entregando pistas que conectavam diretamente aquele suspense claustrofóbico com o monstro gigante do primeiro filme. A campanha aconteceu na internet de surpresa, pouquíssimos meses antes do lançamento do filme, utilizando os seguintes elementos. A corporação japonesa do primeiro filme voltou a ser o centro do mistério. Ao acessar o site da empresa, os internautas descobriram uma página dedicada aos destaques de uma subsidiária, a Bold Futuri, uma divisão focada no desenvolvimento e monitoramento de satélites. Vale lembrar que no primeiro filme a subsidiária em evidência era a Sluxo, mas agora o foco é o espaço. E nessa lista de funcionários que a mágica acontece. Entre os rostos da Bold Futuri, surge o perfil muito familiar para quem tinha visto o trailer, Howard Stambler, interpretado por John Goodman. Ele era descrito como um especialista em telemetria,
Porém, a Tagro Alto começou a agir de forma estranha. Poucos dias depois, a página foi adulterada e o perfil de Howard foi removido e substituído por Dr. Feng. E no histórico de Howard constava apenas "não é mais funcionário". A empresa estava tentando apagar a sua existência. Mas os fãs investigadores não deixaram a coisa quieta. Estampado na camisa de Howard estava o texto Radio Man 7. Os jogadores do ARG rapidamente acessaram o endereço radioman70.com e encontraram o blog pessoal de Howard, intitulado Fun and Apret Things. À primeira vista, parecia um site inofensivo de um pai tentando se comunicar com sua filha distante, Megan, mas no meio das fotos havia a imagem de uma cena do filme A Garota de Rosa Choque. Ao clicar nele, o site pediu uma senha. A senha foi descoberta analisando a cena do próprio filme citado, onde a personagem digita no computador "Do you want to talk?", que quer dizer "Você quer conversar?". Ao decifrar o acesso, o blog revelou o lado sombrio de Howard. Ele não era apenas um pai excêntrico, ele era um conspiracionista altamente treinado que guardava segredos da Marinha e da Bald Filtery. E em suas postagens secretas, ele dava instruções pesadas de sobrevivência e afirmava categoricamente que o tempo do mundo estava acabando. Howard revelou à filha que na época em que serviu à Marinha, esteve envolvido com o suposto primeiro satélite do governo feito para monitorar os oceanos. Mas ele afirmava que a versão oficial era mentira, o satélite não estava olhando para a água. Ele havia encontrado algo muito maior no espaço. Enquanto isso, outras pistas surgiram no trailer. Em vez do famoso refrigerante Slush, os personagens da rua Cloverfield 10 bebiam uma marca de refrigerante chamada Swan Pop. Os jogadores descobriram que essa marca existe de verdade na Louisiana. No site real do refrigerante, o slogan dizia "You can drink just 4?" Você não pode beber apenas 4. Além disso, a loja vendia um kit de sobrevivência pelo valor exato de $4.813. Esse número não era aleatório. No início do trailer do filme, Howard digita exatamente o código 4813. A campanha atingiu o ápice, quando cópias do trailer exibidas antes do filme Deadpool começaram a piscar mensagens subliminares na tela. Imagens desconexas como um macaco marinheiro, uma calça de paraquedas. Ao isolar esses frames ocultos, os investigadores encontraram coordenadas geográficas de GPS. As coordenadas apontavam para uma área rural na cidade de Slindell, na Louisiana. E aqui acontece um dos momentos mais incríveis do marketing do cinema. Um fã que morava perto pegou seu carro, foi até o local exato no meio do pasto e encontrou uma garrafa de Swan Pop. Ele pegou a pá, começou a cavar e descobriu uma caixa metálica militar real deixada por Howard. Dentro dela havia um rádio de manivela, um guia de sobrevivência e um pendrive. O pendrive continha arquivos de áudio que pareciam apenas chiados estáticos, batizados com o nome do colega de Howard, Nikolai Rosa. Mas quando os internautas rodaram esse áudio em um software chamado SSTV, usado para decodificar imagens escondidas em frequências de rádio, o som se transformou em uma imagem nítida, um satélite escuro orbitando o vácuo do espaço. Aquela imagem fazia referência direta à famosa teoria da conspiração do Black Knight, ou Cavaleiro Negro, um suposto satélite alienígena que estaria orbitando a Terra há milhares de anos. Através dos dados roubados da Bald Filtery, Howard chegou a uma conclusão aterrorizante. O Black Knight funcionava como uma espécie de babá eletrônica espacial de uma raça alienígena. A função dele era vigiar um ecossistema específico, criaturas que estavam adormecidas nas profundezas do nosso próprio planeta há milênios. Aqui está o elo que une toda a franquia. Quando a Tagro Alto realizou as perfurações no leito marinho em 2008 para extrair o ingrediente secreto da Slush, eles acabaram violando esse berçário e despertando o monstro que atacou Nova York. A equipe do primeiro filme já confirmou que aquela criatura era apenas um bebê que acabou sendo morto ao final pelos bombardeiros. Mas o despertar e a morte daquele filhote fizeram com que o satélite Black Knight disparasse um sinal automático para o espaço profundo, avisando seus criadores que a Terra havia mexido com o que não devia. Portanto, as naves alienígenas orgânicas e os monstros biomecânicos que Michelle enfrenta no final de Rua Cloverfield 10 não são uma invasão aleatória, eles são uma força de retaliação, um acerto de contas dos alienígenas contra a humanidade. Mas a história não para por aí. Apenas 2 anos depois, durante os comerciais do Super Bowl, o mundo conheceria o terceiro capítulo dessa saga,
um filme que prometia amarrar o primeiro monstro, a invasão alienígena e o destino da Terra não apenas em uma linha do tempo, mas em um multiverso de dimensões conectadas. O Paradoxo Cloverfield de 2018 é a chave que conecta toda a franquia. Até o seu lançamento, os fãs não entendiam como um monstro gigante em Nova York e uma invasão alienígena em Louisiana existiam no mesmo universo. O terceiro filme responde isso, introduzindo o conceito de multiverso e colisão de realidades. Aqui estão as principais conexões. O acelerador de partículas Shepard. No ano de 2028, a Terra sofre com a crise de energia. A tripulação da Estação Espacial Cloverfield liga o acelerador de partículas Shepard para tentar gerar energia infinita. No entanto, o experimento dá errado por causa de uma sobrecarga massiva. Um personagem do filme avisa na TV que ligar o acelerador poderia rasgar o tecido do espaço-tempo, abrindo portais para outras dimensões e jogando monstros, demônios e bestas do mar, no passado, no presente e no futuro. A origem dos ataques anteriores, a explosão do acelerador Shepard, é o evento que desencadeia os dois primeiros filmes. O rasgo no espaço-tempo fez com que as ameaças de outras dimensões caíssem em realidade e épocas diferentes. O monstro gigante que ataca Nova York em 2008 não era daquela Terra, ele foi jogado no fundo do oceano daquela dimensão através de uma fenda temporal criada pelo paradoxo. Da mesma forma, a invasão alienígena que ocorre em 2016 em Rua Cloverfield 10 é o resultado de naves de outra dimensão sendo sugadas para aquela realidade específica. A empresa que causou o despertar do monstro no primeiro filme e onde Howard trabalhava no segundo filme também está presente no terceiro, a Tagro Alto. É a empresa responsável por financiar e construir a Estação Espacial Cloverfield em 2028. Além disso, um boneco da marca Sluxo aparece no painel da nave, provando que a corporação existe em todas as dimensões do multiverso. Basicamente, o terceiro filme explica que todos os filmes da franquia acontecem ao mesmo tempo, mas em terras paralelas diferentes, todas afetadas pelo mesmo acidente espacial, que nos leva a um novo filme, que pode ser o próximo capítulo dessa antologia secreta sob o título de O Fim da Rua Oak. O filme acompanha uma rua suburbana inteira que é misteriosamente arrancada da nossa realidade e transportada para um mundo desconhecido e pré-histórico, repleto de dinossauros. À primeira vista parece uma ficção isolada, mas o ARG e os detalhes do filme entregam que estamos diante de um legítimo Cloverfield secreto. As conexões que ligam o fim da Rua Oak ao multiverso de Cloverfield são impressionantes e parecem milimetricamente calculados. No ARG promocional do filme, foi divulgado a imagem de uma TV portátil à venda na internet. O dono diz que o sinal do aparelho estragou logo após aquela luz estranha surgir no céu. Em Rua Cloverfield 10, o personagem Emmett revela ter visto exatamente um clarão antes da chegada dos aliens. Em Paradoxo Cloverfield, quando o acelerador de partículas falha, ele emite essa mesma explosão de energia. Para completar, uma mensagem de texto em Paradoxo dizia: "Meu Deus, 5 quarteirões da cidade simplesmente desapareceram." É exatamente o que acontece em Rua Oak. A família protagonista do novo filme carrega o sobrenome Platt. Esse nome não é comum e evoca imediatamente um personagem icônico do filme de 2008, Hudson Hud Platt, o carismático cinegrafista que filma o ataque do monstro em Nova York. No exato dia em que o trailer do filme Rua Oak foi lançado, os domínios de vários sites oficiais usados nos ARGs anteriores de Cloverfield, incluindo o site da bebida Sluxo, sofreram modificações e foram secretamente transferidos para escritórios controlados, adivinhem por quem? Pela própria Bad Robot, a produtora real dos filmes. Os tambores do marketing viral aconteceram novamente, e se buscarmos em Rua Oak real, na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, descobrimos que ela termina exatamente em um parque chamado Clover Park, localizado a pouquíssimos quarteirões da Cloverfield Boulevard, endereço da sede da própria Bad Robot. O filme chama-se literalmente O Fim da Rua Oak, e o que está no fim dessa rua é Clover. E lembra-se do clarão causado por Cloverfield Paradox e citado nos outros filmes? No trailer do Fim da Rua Oak, uma das coisas mais inusitadas que fizeram questão de nos mostrar é justamente um clarão estranho
logo na abertura do trailer. O fim da Rua-Oak está sendo distribuído pela Warner Bros., enquanto a Paramount detém os direitos históricos da marca Cloverfield. No entanto, com a iminente fusão e acordos de compartilhamento de propriedades intelectuais entre os grandes estúdios, a Bad Robot ganhou o sinal verde para expandir o universo. Mesmo que o monstro original de 2008 não apareça de frente por questões contratuais, a assinatura mitológica está toda ali, e o que parecia ser apenas uma ficção científica sobre sobrevivência na era pré-histórica é mais uma peça do quebra-cabeça cósmico de J.J. Abrams. O multiverso colapsou, o espaço-tempo se fundiu e agora passado e futuro colidem. Estreando nos cinemas em 14 de agosto de 2026, com Anne Hathaway e Ewan McGregor, o fim da Rua-Oak vai nos trazer mais mistérios. Fiquem atentos aos detalhes nas telas, pois as respostas nunca são dadas de bandeja. E você, está curioso para toda essa possível nova parte da franquia? Vai assistir independente das conexões? Comente aí suas teorias conspiratórias e quem sabe a gente faz uma resenha desse filme quando ele estrear. Fiquem bem e até a próxima.